Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos neste domingo, nesta manhã. E hoje nós temos a alegria de ter conosco um palestrante jovem e junto da nossa vice-presidente, Adriana Pires. Hoje a nossa Yarinha não pôde comparecer, mas a Adri está fazendo as vezes dela. E a Raqueline, que é a nossa palestrante em Libras. Tá bom? E agora nós vamos pedir para a Adriana fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Antes de mais nada, o Rafael é nosso voluntário. Ele atua na área de ensino, na área espiritual, na preparação e no grupo de jovens adultos. Então a gente tem muito a agradecer, Rafael, pela oportunidade de você trazer e compartilhar o seu conhecimento com a gente. É muito importante a gente trazer temas que vão fazer com que a gente reflita sobre a infância, sobre a juventude, principalmente à luz do Espiritismo. Então agora, nós todos vamos nos ligar ao Mestre Amigo, a Jesus, e envolver esse Grupo Noel, que tanto nos acolhe, com carinho, com amor, e envolver aqui a todos os presentes, envolver o Rafael, a Raqueline, para que possamos assim oferecer uma palestra com conhecimento, com amor, agradecendo sempre a toda a espiritualidade e a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então vamos lá, eu acho que é sempre importante não perder alguns hábitos, e é domingo, dia 21 de junho de 2026, eu agradeço a presença de todas e todos aqui, é um privilégio e é uma grande responsabilidade, e eu acho que tá frio. A gente pode dar uma quebradinha de gelo neste coraçãozinho da gente e falar aquilo que está no fundo do coração com alegria para compartilhar, que é bom dia. Bom dia! É isso. Por aí a gente já começa. E eu quero desfazer algumas ilusões, porque é importante isso. Não julguem um livro pela aparência. As pessoas olham muitas vezes para alguém e falam, ele é jovem. Quem me conhece sabe que a história não é bem essa. Eu observo pessoas muito mais joviais do que eu. E aqui a gente está para discutir hoje um tema que ele me é muito caro, porque por muito tempo eu sempre recusei, Deus me perdoa, falar com este público específico que são os jovens. Do ponto de vista etário, eu acho que assim, a gente precisa entender algumas questões que nós nascemos criança, nós nos tornamos jovens, nós nos tornamos adultos, deveria pelo menos, né? E depois um dia a gente chega na velhice da carne até o momento em que a gente vai desencarnar. E eu quero partir desse ponto para lembrar uma coisa que é simples. Se o meu espírito não tiver aberto para a mudança, eu já morri. E eu não vou estar aberto à mudança se eu não entender que tudo aquilo que eu vejo é transitório. Eu costumo dizer nas palestras aqui de sábado que, quando eu acordo, qual é o primeiro exercício que eu preciso fazer? Abrir os olhos. Depois que eu abrir os olhos, com generosidade, me olhar no espelho e reconhecer aquela criatura que está do outro lado. Entendendo que quanto mais a gente vive, mais a gente precisa estar aberto à mudança e não à permanência. E o tema da nossa palestra hoje se houver uma outra oportunidade, eu tento um título menor, mas hoje foi Da Infância à Juventude, o desenvolvimento do espírito à luz do espiritismo. E é isso que a gente não pode perder de vista. Nós somos espíritos.
encarnados. Aí a gente pode pensar, poxa, que chato, né? Graças a Deus, quanto tempo a gente passou lutando para ter uma oportunidade como essa. E o tema, ele me é muito sensível porque eu falo que a vida, a gente pode correr de várias formas, mas ela bate a porta da gente. Quando a Adriana falou que eu estou no grupo de jovens, eu parei, pensei, eu falei, tô. Porque cada um tem as suas limitações e eu também tenho as minhas. Eu, desde jovem, do ponto de vista da idade, procurei conviver com pessoas mais velhas. E isso foi uma escolha. Por quê? Porque ali eu entendia que com a experiência dessas pessoas eu tinha oportunidade de aprender mais. Só que agora chega uma hora que a gente vai avançando e, como diz na minha terra, a gente cruza o Cabo da Boa Esperança, né? Depois que cruza o Cabo da Boa Esperança, a gente precisa olhar para outras perspectivas e a gente percebe que na sala a gente já não é a pessoa mais nova, do ponto de vista etário. Então, o que eu preciso fazer? Aprender a escutar. E é um problema você tentar escutar um público que você não tem identificação. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo, eu não teria por que começar a fazer isso agora. Mas o que a juventude ensina pra gente? Várias coisas. Várias. E aqui eu vou começar, me perdoem, eu não estou pegando o celular para ver mensagem, mas lá em Lucas, quando a gente pensa em juventude, tem uma parábola que é muito bonita, que é a parábola do filho pródigo. E quando a gente pensa em juventude, quantas vezes nesta existência nós fomos esse filho e essa filha pródiga? Para lembrar quem é o nosso pai. Quantas vezes nós exigimos do pai a nossa herança, aquilo que a gente julga que é nosso por direito. E lá pelas tantas, começa assim Lucas. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os bens vivendo dissolutamente. Na juventude, muitas vezes a gente costuma falar isso, parece que vai morrer amanhã. A pessoa quer viver achando que não tem mais nada depois daquele dia. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas nem tudo é festa, né? A gente, por um lado, enxerga alegria, mas a gente não pode desconsiderar o que sente a pessoa que está com a gente todo dia, porque tem um filho mais velho, não eram 2 filhos? O que aconteceu? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que está acontecendo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse ao filho: Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. É comum, eu não vou falar que é normal, porque normal é respirar. Mas é comum a gente atribuir a esta fase da vida, especificamente a juventude, uma certa dose de responsabilidade. Aí eu me perguntaria, a gente está no ano de 2026, quanto adulto age da mesma forma que este jovem? E eu estou usando esse exemplo do Evangelho de Lucas para dizer, a gente não precisa reinventar a roda, muito do que eu vou comentar aqui são interpretações minhas, vários de vocês falariam disso de forma muito mais brilhante. Mas o que eu quero comentar é como a gente vive considerando um fato simples da vida que é, nós também vamos desencarnar. Nós também nos comportamos como este filho. Qual é a nossa verdadeira paternidade quando a gente para no cantinho da casa da gente para pensar, quem sou eu? Porque essa é uma pergunta até chata, tem hora, né? A gente quer saber quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. E a gente começa a fazer várias perguntas quando a gente se esquece da pergunta primária. Quem sou eu? A resposta mais simples seria, sou filho de Deus. Dentro de uma experiência terrestre. Quando a gente reencarna, se a gente for fazer um paralelo com a parábola deste jovem, a gente pede a Deus aquilo que a gente entende que é direito nosso por herança. Me dá aquilo que é meu de direito. A pergunta é, o que é nosso de direito? Quando a gente escolhe reencarnar, a gente pode considerar, eu sou livre para colher, mas eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Então, nesta parábola, a gente observa um homem que tem posses e fala para o filho, tudo bem, você quer o que é teu, toma. Só que a gente está preparado, muitas vezes, para receber aquilo que a gente julga que é nosso de direito? Porque uma coisa é eu achar que eu estou preparado. A outra coisa é eu estar preparado. E a outra coisa é eu me preparar, passar pela prova e ainda assim não alcançar o resultado que eu gostaria de ter alcançado. E a gente escolhe reencarnar, olha que legal. A gente pode muitas vezes acordar falando, Senhor, quando vai acabar essa viagem? Eu não aguento mais esse lugar. Não está fácil os meus irmãos aqui embaixo. Não está fácil acordar todo dia e olhar para a cara de certas pessoas. E Deus não está pedindo para a gente olhar para a cara de ninguém. Por isso que eu começo muitas vezes meu dia olhando para a cara da primeira pessoa da qual eu não posso me separar, que sou eu mesmo. E aí Deus fala, vai meu filho, você quer vá para o mundo. E como é que a gente chega nesse mundo? Toda a elegância, toda a graça, todo o charme se resumem a um corpo diminuto, banguela, careca, não fica de pé, mal consegue coordenar os pensamentos e é um primeiro exercício para a vaidade da gente. Imagina aquele espírito orgulhoso de si, cheio de garbo, cheio de vaidade, reencarna e está preso num corpito dali que não faz nada. Qual é a função daquele corpo? Chorar. Chorar para que alguém atenda às suas necessidades. E aí a gente esquece, com a graça de Deus, a gente esquece essa fase da vida. Mas ali a gente revela uma coisa que é muito simples, que é fé. Isso, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, a gente não lembra, mas é fé. Porque a gente tem fé que ao reencarnar em situações limitadas, alguém vai se dispor a oferecer o alimento para a gente, a limpar a gente, a vestir a gente. E a gente cresce. Olha que maravilha, graças a Deus, não é verdade? Eu falo que o meu objetivo é conseguir evoluir para um dia poder reencarnar sem passar por essa fase da infância. Só por aí já dá para perceber que eu vou reencarnar muito ainda, porque qual é o sentido da infância? É um período de maior vulnerabilidade que a gente tem.
E a gente se acredita muito maior do que a gente realmente é. E aí a gente cresce, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entrando em contato com aqueles coleguinhas que ajudaram a gente a praticar o bem em outras vidas. Não é verdade? Porque a gente reencarna porque a gente fez o amor, a gente em outras existências, a gente praticou a caridade, a gente não roubou, a gente não matou, a gente não mentiu, a gente não traiu. Nós seguimos o que Moisés disse lá atrás. Ou seja, a gente entendeu a lição. E por que a gente reencarnou? Porque tem uma coisinha que ainda dói aqui dentro. E quando a gente reencarna, a gente recebe o maior dos presentes, que é o esquecimento. Qual é a função do esquecimento na vida do espírito? Permitir que ele possa entrar em contato, como dizem os espíritos, com aqueles a quem talvez ele tenha ferido, ou tenha sido ferido por, mas para que a gente aprenda a desenvolver uma coisa muito simples, que é o amor. E muitas vezes esse amor é difícil de desenvolver. Porque tem gente que a gente olha e fala, meu santo não bateu. Graças a Deus. Porque senão ia ser um espancamento no céu. Imagina, se cada pessoa para quem a gente olha, o santo não bate, ia ser uma loucura no céu. Mas a questão é, por que eu olho para alguém e ainda penso, meu santo não bateu com o daquela pessoa? Porque o outro normalmente é sempre o errado. Eu costumo ter razão. É difícil quando a gente tem razão em tudo, gente. E aí a gente reencarna criança para descobrir que com os outros, naquele núcleo familiar, a gente vai aprender algumas lições. E se a gente for olhar à luz do Espiritismo, qual é a responsabilidade daqueles que estão trazendo alguém para o mundo? Educar. Eu não posso colocar na responsabilidade disso aqui, por isso que eu fiz questão de falar o ano. É 2026. Se a gente estivesse na época do Cristo, talvez Cristo dissesse, não entreguem qualquer pergaminho na mão das crianças. Porque a gente não sabe o que está escrito naquele pergaminho. Mas qual é a função de educar alguém? E aqui um parêntese importante. Eu sou educador por profissão. Eu trabalho processos formativos com outras pessoas. E uma coisa que eu aprendi com várias mestras e mestres que passaram, são doutoras, doutores, pessoas que estudaram muito, mas escuta o outro. E um pai e uma mãe são convidados a escutar o outro por meio de um choro, que é coisa mais complexa do que entender a tonalidade do choro para saber se é fome ou se é dor. E a gente cresce e aprende a desenvolver a fala. Só que mesmo falando, eu sou obrigada a lembrar de Kardec conversando com os espíritos. Que os espíritos, em vários momentos, respondem para ele, não vai adiantar eu explicar, vocês ainda não têm capacidade para entender. Falta vocabulário. Nós fazemos confusão muitas vezes porque as palavras são empregadas em diferentes contextos. E isso gera um problema, gente, que só Deus, para ter paciência e esperar a gente ir trabalhando e entendendo. Imagina explicar para uma criança a diferença, por que determinadas pessoas são violentas e outras não. E a violência, eu não estou pegando a violência daquela que é a agressão máxima de matar alguém, mas é a agressão do olhar, é a agressão da fala, é a agressão do gesto. E a gente precisa educar essa criança. Essa criança vai crescendo e um belo dia ela descobre um ambiente que extrapola a casa dela, que é a escola. Todos nós aqui passamos por esse ambiente, certo? E se a gente pergunta para uma criança, você gosta de ir para a escola? Normalmente o que ela responde? Não. Criança não gosta de ir para a escola. A criança gosta do que na escola? De brincar, gosta dos coleguinhas, gosta de ralar o joelho, gosta de tudo. E aí um dia alguém chega pra gente, a gente está lá no plano espiritual e fala, Rafael, chegou no limite, Rafael, você não vai conseguir avançar essa fase se você não der uma voltadinha lá na escola. Aí eu falo, é sério que eu preciso reencarnar? Aí eles vão falar, é sério. E o que a gente faz nessa hora? A gente brinca de criança. A gente fala, eu vou pensar.
Porque se é criança, a gente põe no cantinho do pensamento. Terrível. Colocar uma criança no canto do pensamento, eu lembro a minha mãe. Vai pensar no que você fez. Eu pensava, mas o que ela quer que eu pense? E olha a complexidade para nós que estamos estudando de tentar entender o porquê nós estamos aqui. Crianças ainda que somos do ponto de vista espiritual. E aí a gente está lá no plano espiritual, alguém fala. Tempos depois alguém fala, Rafael, e aí? Você pensou, você decidiu? Eu fico imaginando a paciência, porque eles não vão impor. Nada é imposto pra gente. A gente tem o poder de escolha. Só que eu preciso aprender a escolher. Aí eu falo, mas quem que vai reencarnar nessa época aí? Eles começam a mostrar uns nomes lá, falar, esse aqui eu gosto. Porque eles são espertos. Eles vão mostrando aqueles com quem a gente tem mais afinidade. Ah, essa aqui eu adoro. Nossa, quanta coisa boa eu vivi com ela. E esse aqui, nossa, amigão, isso aqui, nossa. Aí você vai ver o tipo de amizade que você tinha. Construída, gente, não foi na igreja rezando. Mas tudo bem, são amigos que aquecem o coração da gente. Aí um dia a gente fala, tudo bem, eu aceito reencarnar. E quando a gente pede para reencarnar, eles vão falar assim, tá, e o que você vai fazer nessa existência? O que você acha que você pode melhorar? Ninguém pergunta para a criança na escola em que ela acha que ela pode melhorar. Na escola, a criança ela tem um professor, uma professora, que aplica atividades para tentar compreender em que ela precisa melhorar. E se eu lembro da parábola do filho pródigo agora, o pai simplesmente, conhecedor da natureza humana, o que ele poderia ter feito e falado, você é louco, meu filho? Você não vou te dar o que você quer, eu trabalhei muito para conquistar tudo que nós temos. Nós temos, porque ele não privou o outro filho. Mas o que ele faz? Meu filho, você quer ir? Toma aqui tua parte e vai embora. E este filho foi para o mundo. E esse espírito acolheu o chamamento e falou, tudo bem, eu vou reencarnar, o que eu vou fazer? Dá o papel e a caneta aí. A gente vai lá, escreve um monte de coisa, o plano espiritual, o mentor pega e fala assim, acho que ele não entendeu que ele só vai reencarnar por um tempo. Não é a eternidade que ele vai ter para reencarnar. Aí ele falou, Rafael, você está se propondo a fazer muita coisa aqui. A gente considera que desses 1083 itens que você está colocando, se você fizer este aqui, aí ele coloca até o dedinho fluídico dele lá e fala, este aqui, você vai ter sucesso. A gente pensa, muito vaidoso, quer, fala, ele não me conhece. Aí pega a ficha corrida do cidadão. E fala, Rafael, olha para trás, meu filho. Aí parece que abre aquele telão e vai mostrando todas as vidas, né? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E aí fala, então tá bom. Você quer que eu faça só isso? A gente fala o quê? Manda que eu mato no peito. E a gente reencarna. Naquela condição que eu falei agora há pouco. E eles acompanham os passos da gente, esperando que a gente tenha lá dentro do coração a leve intuição de que a gente não nasceu para salvar ninguém. Qual foi o único espírito que a gente nasceu para que a gente reencarnou para salvar? O nosso. Por mais que eu ame a minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, minha amiga, minha sobrinha, meu sobrinho, quem quer que seja, eu não vou salvar ninguém. E aí a gente volta lá para a escola, a criança está lá aprendendo, a criança está lá brincando, a criança está lá se divertindo. Vem a professora e fala, agora todo mundo, silêncio e presta atenção que a aula vai começar. E ninguém ensina para a gente a viver nesse mundo. E a aula já está rolando. A gente já está vivendo, as coisas já estão acontecendo. E ninguém ensina para a gente como a gente deve responder aquilo que a gente sente. Porque a gente sente muita coisa atravessa a gente. E aí a gente tem que lembrar um outro ponto. A gente esqueceu o que fez, mas Deus não tirou da gente o sentimento. A gente sente, graças a Deus. Somos seres individualizados. A gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de pensar pela própria cabeça. Mas normalmente, depois que a gente reencarna, a gente quer pensar pela cabeça de quem? De alguém. A gente volta a querer atribuir ao outro a responsabilidade pelas nossas ações.
E aí a gente espera, como aluno, que o professor dê a nota para a gente. E aí o professor fala, eu não dou nota para ninguém. Você precisa trabalhar para conquistar essa nota. Você precisa trabalhar para se entender. E a vida vai trazendo situações na medida para que a gente consiga entender por que com algumas pessoas a gente tem mais afinidade e com outras não. E aí passa aquela fase da infância, se a gente for olhar do ponto de vista legal, eu vou pegar a minha infância. Até os 12 anos a gente ainda era criança na minha época. Hoje em dia eu vejo pessoas com 9 anos que você fala, meu pai do céu, o que aconteceu com essa infância? Que parece que é mais adulto do que eu. Mas tudo precisa ser entendido no seu tempo, no seu contexto. Então, quando a gente deixa de ser criança, do ponto de vista da carne, não é do espírito, a gente começa a acreditar que a gente sabe mais do que os outros. E aí começam algumas brigas. Porque o filho começa a querer afrontar o pai e a mãe. Porque você não sabe o que você está falando. Você não é todo mundo, meu filho. E Deus tenta mostrar para a gente, como o pai amoroso que é, que nós não somos todo mundo. Que a gente não tem que viver num egoísmo eterno, mas que a gente precisa olhar para si corrigir, para si cuidar. E quando a gente entra nesta fase gostosa que se chama adolescência, e aqui só um parêntese, gente, nós vivemos em uma sociedade complexa, que tem várias demandas, que obriga a gente a pensar de várias formas. E parece que tem que ser tudo muito rápido. Não precisa ser tão rápido. Tem decisões que a gente só entende conforme os anos passam. Porque quando a gente tem 12, 13, 14, 20 anos, a pilha está 100% carregada. A gente passa um dia após o outro gastando toda aquela energia. Só que aí passa os 20, chega os 30. A gente já começa a pensar um pouco. Vamos para a balada? Ah, não. Eu vou trabalhar amanhã, não vai dar certo hoje. Chega os 40, a gente parece que a cama é mais convidativa do que a sedução do mundo. Chega os 50. Mas essa é uma interpretação. Se eu considero que tudo é transitório, quando que a gente deixou de ser criança? E quando que a gente começou a se enxergar como espírito responsável pela própria evolução? Quando que a gente começou a olhar para si e deixou de atribuir para o outro? Ah, mas não tem como eu ser feliz nessa casa, minha mãe não deixa eu fazer nada. Ela fala não para tudo que eu quero, graças a Deus. Eu falo que eu sou um espírito tão bom, mas tão bom, que eu tive um espírito por mãe, minha mãe está encarnada. Uma mãe tão boa que ela me educou no amor do não. Eu levei anos para entender isso, é verdade. Mas é importante a gente entender a terapia do não. Se eu tenho uma carroça precisa de um cavalo, mas só a carroça e o cavalo serve? Não, eu preciso de um cocheiro. Precisa ter alguém falando se o cavalo vai para a direita ou se o cavalo vai para a esquerda. E este outro mais velho tem a função, muitas vezes, de dizer para a gente não, para que a gente experimente algumas coisas simples da vida. A frustração. Que é coisa mais frustrante que você querer ir para uma festa e tua mãe fala não. E fala sorrindo ainda, né? Sem sorrir, gargalhando, mas dizendo assim, você não vai, meu filho, se você não entendeu isso ainda, eu vou te repetir. Não, você não vai. Se eu olho para a parábola do filho pródigo, guardadas as devidas proporções, o pai poderia ter falado para o filho, não, meu filho, você é louco, você não vai. Você não conhece a maldade do mundo. Você não sabe o que te aguarda lá fora. E é nessa juventude que muitas vezes a gente se deixa seduzir por coisas para as quais a gente ainda não foi preparado. E aí a gente volta na lista da reencarnação. A gente falou, eu quero voltar pobre, mas na miséria. Porque eu gastei demais, eu não fiz tudo certo. Aí o povo fala, gente, se a gente colocar o Rafael nessa situação, ele vai se perder para essa vida e para umas 500.
Vamos colocar a situação financeira na medida, para que ele nem possa gastar demais, mas para que ele consiga fazer aquilo que ele precisa. E normalmente quando a gente reencarna nessa situação, o que a gente pensa? Meu Deus, estou desamparado, estou desvalido, ninguém olha por mim, eu não consigo ter aquilo que eu quero para ser aceito. Quando fala isso, minha cabeça até dói. Eu falo, mas você quer ser aceito por quem? Olha para os meus amigos. Todos eles têm isso, têm aquilo, e papapá, pepepé, e eu não tenho nada. Eu gosto da juventude porque é um drama. Gente dramática é uma tristeza. Mas aí a juventude diz, mas eu não tenho nada. Olha para a minha vida e não sei o quê. Na minha época, minha mãe diria, meu filho, casa e comida não vai faltar. Vai trabalhar. Que coisa mais pedagógica que o trabalho? Você tem um patrão para te ensinar que não é só a mãe que fala não. Mas tem uma diferença simples. Na minha terra a gente costuma usar um ditado que é pé de galinha não mata pinto. Quem já andou numa horta e num terreiro, vê a galinha e os pintinhos tudo atrás. A galinha não está preocupada se ela vai pisar no pescoço, na cabeça, se ela vai pisar no pintinho, porque ela sabe que ela não vai matar. O não de uma mãe e de um pai não machucam. Pelo menos não é essa a intenção. Agora, para aquele jovem que está ali naquele desejo de viver tudo de uma vez, ele se sente ferido. E aí eu sou obrigado a refletir no título desta palestra, que é Da Infância à Juventude. Quem já viu criança, eu adoro criança, todo mundo sabe disso, adoro. Quem já viu criança brincando? É uma loucura. É uma loucura ver criança brincando, porque a criança corre para um lado, a criança corre para o outro, a criança corre para um lado, aí a criança cai, rala o joelho, aí vem um adulto desesperado, meu Deus, quebrou a perna, e a criança só está ralada. O que acontece com a criança? Ela vai chorar um pouco, porque a criança precisa de atenção. Todos nós precisamos. Aí você pega, faz lá um curativinho na criança, a criança faz o quê? Na sequência, volta a correr. Ela esqueceu aquilo que causou a dor dela. Óbvio, ela aprendeu. Ela sabe que cair causa dor. Quem de nós aqui nunca caiu na vida? Quantas quedas nós já experimentamos na vida? E tá tudo bem cair. O que eu não posso é cair e me comportar... Como é que eu posso falar isso sendo jocoso? Achando que o mundo está à minha disposição para me servir. Uma criança pode cair no chão e fazer birra. Pedagogicamente vem o outro e fala, eu vou contar até... Minha mãe não contava até 1. Mas pedagogicamente você conta até 3 para dar uma chance. 1, 1,5, você conta devagar. Se você percebe que a criança é muito teimosa, você conta devagar. E a vida é pródiga em ter paciência com a gente para esperar a gente levantar. Para esperar a gente despertar. Eu aprendi uma coisa que é, eu posso até cair e chorar. Mas dizia minha avó, meu filho, são 2 trabalhos. Você pode chorar, mas você vai ter que continuar chorando, gastar sua força, enxugar a lágrima e o trabalho vai estar lá para ser feito. O trabalho não desaparece como mágica. Magia, gente, existe quando a gente vive na casa de pai e mãe. Que está tudo arrumado, que está tudo limpo, o copo milagrosamente sai da pia. Agora, quando você não está na casa do pai e da mãe, não existe a magia. E aí a gente cresce e percebe que aquele não que a gente ouviu, hoje é o que fortalece a gente neste crescimento que a gente precisa realizar. Porque quando a gente é jovem, eu acho fabuloso isso. Quem já se apaixonou? A pessoa quando é jovem se apaixona e aquela paixão não é correspondida, o que ela diz? Minha vida acabou. Como que não corresponde ao meu amor, ao meu carinho, ao meu afeto? Eu olho para essa criatura e penso, mas o que entende de amor, gente? O que entende da vida? Olha como eu ainda tenho que melhorar. Eu estou falando eu, Rafael. Eu olho e falo, minha filha, pelo amor de Deus. Pedro está olhando para outras 15, tu quer Pedro, minha filha? Ah, mas ele é lindo, tem um olhar. E como fala gostoso quando diz meu nome. Para que eu preciso disso? A questão agora não é para que eu preciso. Eu preciso. E esta fase da vida tão singular,
que é a juventude, ela vem de certa forma para que a gente dê um salto da infância. Só que agora não é a infância da carne que a gente está falando. Já passou da hora da gente crescer. Quanto tempo Jesus disse, fica quieto vocês, deixa as crianças virem até mim. E quem eram as crianças da época do Cristo? Os doentes, os necessitados, aqueles que se reconheciam necessitados de ajuda. Essas eram as crianças da época do Cristo. Não eram aquelas pessoas que achavam que já sabiam tudo. Gente, uma coisa que eu tenho certeza é, o que eu aprendi de manhã, à tarde já pode ter mudado e à noite eu já nem lembro mais o que era. Eu preciso olhar com generosidade para as lições que a vida me manda. E é difícil, porque a vida não quer constranger a gente pela dor. Mas por que a gente sente a necessidade dessa dor? Porque a gente não quer caminhar pelo amor. Quando a gente é jovem, a gente experimenta aquela sensação, você tem uma amiga, você tem um amigo, e aí ela começa a namorar com o João, e João está saindo com outras 13. E aí você descobre aquilo, qual que é o teu primeiro impulso? Preciso falar para ela. Não admito que ela seja traída, isso está errado. No impulso da juventude, a gente toma quantas atitudes que depois a gente vem a se arrepender. Quando a gente reencarna para tentar entender que com os mesmos comportamentos carinhosamente cultivados ao longo de milênios, a gente não vai subir aquele degrauzinho a mais. Eu acho maravilhoso quando todo mundo fala, eu quero ir para nosso lar quando eu desencarnar. Eu penso, minha filha, se eu tiver merecimento para voltar para a terra, eu já estou feliz. Credo, Deus me livre, eu não quero nem passar na terra mais. Pois é, mas este é o melhor lugar que a gente precisa. Neste momento, ninguém está no lugar errado, nem na hora errada, nem com as pessoas erradas. E outra coisa que é fundamental, quem mais fala é quem mais deve. Eu gosto sempre de falar isso para tranquilizar. Porque senão parece que quem está precisando ouvir isso é quem está escutando. E não é. Aquele que mais repete a lição é o que mais precisa dela. Porque ainda não entendeu a lição. Ou, o que é muito complexo, às vezes a gente entende a lição. A gente sabe a lição de cor. Mas a lição não tocou aqui. A lição não transformou a gente de forma a mudar o comportamento. E essa juventude que a gente persegue, ela deve ser para fortalecer a gente nos momentos difíceis da vida. É o bom ânimo. Não é a juventude da carne. Se tem uma coisa que, graças a Deus, passa, gente, é a juventude da carne. Porque é nesse processo diário que a gente é convidado a desfazer as pequenas ilusões da vida. Eu tenho um amigo que ele sempre me disse, nada pior do que uma pessoa iludida. E a gente escolhe as ilusões para viver. A gente gosta de estar apaixonado por aquela ideia errada. A gente gosta de ter aquele momento do café para chamar aqueles irmãos. Lembra que eu disse? A gente foi ao longo de milênios trabalhando com os irmãos no amor em benefício dos outros. Aí na hora do café a gente faz o que? Se reencontra com aqueles irmãos queridos. E o que a gente faz? Põe a língua em ação. A gente começa a falar de todo mundo. E aí a gente não leva a sério alguns ditados que tem gente que quando morrer precisa de 2 caixões. Por quê? Um é para levar a língua, gente. O que eu faço com a minha língua? Eu posso usar a língua para construir. Só que eu posso usar essa mesma língua para entender que muitas vezes a melhor ação é o silêncio. Agora imagina falar para um professor ficar quieto, né? Pelo amor de Deus, é difícil, é complicado. Eu tento entender o porquê que eu reencarnei nessa profissão, mas agradeço, Senhor. Alguma coisa eu sei que eu estou aprendendo. Então, não é o convite frenético deste cotidiano que deve seduzir a gente. Quando a gente olha
para os ensinamentos que os espíritos transmitiram e que foram decodificados por Kardec, a gente observa uma coisa e eu estou até intrigado, eu vou me aprofundar nesse estudo. Porque o espiritismo mostra para a gente uma trajetória simples. Ele fala do berço, quando a gente reencarna, ao túmulo. E aí eu falei com Kardec, Kardec, mas está faltando gente aqui nessa história. Cadê o adulto nessa história? Cadê esse adulto que precisa se educar? Cadê esse adulto que precisa olhar para si, não com o peso da cobrança do eu fiz errado, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado de novo. Quem nunca fez isso? A gente se cobra demais. O primeiro que está falando é o que mais se cobra, gente. Quando eu sento a cabeça assim e falo, Rafael, é sério que você respondeu isso? Eu tenho a alegria de conviver com uma professora que ela é muito generosa. E o ímpeto da juventude, eu a conheci quando eu tinha 26 anos, 26 para 27. E ela, muito serena, muito tranquila, ela fala quando precisa falar. E aí ela foi me ensinando. E eu escrevia mensagens, eu trabalho com ela, e aí ela falava assim, Rafael, ela só apontava, ela falava, isso aqui, Rafael, precisa disso aqui? Aí eu olhava e falava, acho que não, né? Ela falava, acho que não também. Porque no ímpeto, a gente muitas vezes quer falar coisas das quais a gente vai se arrepender. Quando a gente reencarna criança, não é porque Deus quer punir a gente. Ele quer permitir a gente lembrar de que a gente sozinho não é capaz de crescer. A gente precisa do outro, não para atribuir a responsabilidade das escolhas. Quando a gente chega em uma fase mais madura, e aqui a fase mais madura, se a gente for lembrar do ponto de vista histórico na Terra, antigamente, não muito antigamente, a gente era criança até os 7 anos. Dos 7 anos para frente, quantas pessoas já estavam trabalhando? Você já era catapultado na vida adulta. E aí hoje em dia o povo reclama, ai, mas essa adolescência é muito complexa. Foi a gente que criou. A gente, sociedade, criou uma categoria da qual agora a gente fala, não sei o que fazer com eles. E eu considero que o primeiro movimento é escuta. Porque por mais dilemas que eles tenham, são os mesmos dilemas que nós temos. A diferença é que a gente está numa fase em que a gente perdeu, ou foi perdendo, ou está perdendo. São muitas as possibilidades. A capacidade de escutar o outro. Se eu sentar agora e for conversar comigo mesmo, com o jovem que eu acho que eu fui, o que eu tenho a aprender com ele? O que a gente aprende com essa lição que foi escrita por Lucas, da parábola do filho pródigo? Quando o pai recebe aquele filho, são os 2 filhos jovens. Um dos filhos se revolta porque fala, mas não é possível. Ele foi para o mundo, gastou tudo, fez o que quis, e meu pai está fazendo festa para ele. E aí a gente vai lembrar agora de alguém que não é o da parábola do filho pródigo, mas que veio ensinar para a gente, se uma ovelha do rebanho do meu pai se perder, eu vou atrás dela, porque é ela que precisa de mim. Não são as 99 que já entenderam o que tem que fazer. É ela que eu vou. Nós somos essa ovelha que ainda se revolta. A gente fala, vamos pegar características. Qual é uma das características da juventude? É a revolta, é a impulsividade, é o desejo de querer resolver os problemas do mundo, porque a gente acha que vai consertar até o pai e a mãe da gente. E aí hoje em dia a gente descobre que aquele pai e aquela mãe são tão humanos quanto nós. Quando a gente entra no processo de humanizar o outro, a gente para de ter o desejo de querer responder de forma impulsiva. Nós somos essa ovelha. E o Cristo, no seu laborioso dia, falou, pai, não está dando certo. Eles não entenderam ainda. Esse rebanho de bilhões de ovelhas aqui não entendeu que eles estão dando cabeçada.
Que eles estão rodando em círculo igual cachorro em volta do rabo. Achando que eles vão conseguir fazer diferente, se melhorar, agindo da mesma forma. Ele doou do tempo dele para reencarnar, para falar para a gente, para tudo. Não é desse jeito. Eu fico imaginando, se a gente fosse analisar, porque tem poucos relatos da época do Cristo jovem. Que jovem terá sido Cristo? Se a gente fosse classificar hoje em dia. É capaz do coitado ser chamado de nerd, ser excluído e fazer bullying com ele, gente. E a gente olha para isso e considera como que a gente acolhe aquele que não é parecido comigo. Porque é fácil eu amar quem é parecido comigo. Coitado do Cristo se só fosse amar quem era parecido com ele. Quem que era parecido com ele, gente? Pedro, que queria cortar a orelha do outro porque prendeu a Cristo. Judas, que queria que o Cristo chegasse numa carruagem com cavalos fortes e potentes, falando, para tudo, Pai, abre o céu e desce o povo aí que a gente vai fazer uma revolta aqui. Eles eram espíritos ainda assim como nós, na infância do esclarecimento, na infância do entendimento. A questão é que agora a gente precisa dar um passo. Mas eu preciso querer dar esse passo. Para querer sair da beleza, eu acho fantástico uma casa como o Grupo Noel. Como é que a gente chega numa casa como o Grupo Noel? Pelo amor ou pela dor? Pela dor. E por que é pela dor? Porque a gente descobre que nesta casa se faz uma coisa maravilhosa que é, não dá o WhatsApp, mas dá para receber uma mensagem daquela pessoa que já desencarnou. Porque enquanto a gente caminha com as pessoas, a gente muitas vezes acha, não, mas amanhã eu falo com o cicrana, amanhã eu falo com o cicrana. O problema do amanhã é que a pessoa desencarnou no meio do caminho. E quando ela desencarnou no meio do caminho, não tem mais como usar isso aqui para mandar uma mensagem para ela. E aí fica aquela dor aqui dentro. Se é uma criança, ela sofre com a ausência. Agora, se é uma pessoa jovem, um jovem adulto, tá muito chato hoje em dia, gente, porque você tem que falar que é um jovem adulto, é um adulto maduro. Eu falo, gente, deve ser ótimo envelhecer. Deve ser ótimo, porque o passar dos anos convidam a gente a não ter pressa. E a criança, ela tem pressa, ela quer viver tudo, ela quer brincar, ela quer viver. Só que não dá para viver como uma criança toda a vida. Primeiro porque a gente não vai ter joelho para isso. Porque se a gente continuar caindo igual uma criança, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ter uma cadeira de roda. E segundo porque cansa ficar caindo. Também não dá para viver na pujança de uma adolescência eterna. Não dá. Não dá para a gente continuar aceitando como comum, como normal, que a gente possa responder de forma impulsiva a tudo que a vida manda. Porque vai acabando a força. E aí eu posso escolher as batalhas que eu quero enfrentar. Eu tenho o direito de escolher as batalhas. Eu não posso me furtar as batalhas. Senão o que vai acontecer? Eu vou desencarnar, vou chegar do lado de lá e vou pedir o quê? Uma nova senha. Para pedir uma nova oportunidade. Gente, eu acho fantástica esta frase. Porque quando eu envelhecer, quando eu aposentar, aí eu vou fazer alguma coisa pelo outro. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2026 no Brasil. Com sorte, talvez a gente aposente. Estou falando a gente assim na minha geração, quem vem depois, quem vem antes. Mas que horas que a gente vai começar a trabalhar? Eu não vou plantar no inverno, gente, que é a estação que começou agora no Brasil. Vamos imaginar lá no princípio que as estações eram bem definidinhas, primavera, verão, outono e inverno. A gente tem a dádiva de ter reencarnado num país maravilhoso. Tem gente que fala, se tirar as pessoas, o país é lindo, mas se tirar as pessoas, o que sobra? Nós somos pessoas boas. A gente só vive mais em cima da culpa do que em cima da potência que a gente é. Eu gosto muito de uma frase do Cristo, que é, sois deuses. E na juventude a gente acha que é mesmo. Porque o colágeno está gritando na pele. A gente se acha assim indestrutível.
Só que a gente esquece que a gente não é Deus. Nós podemos fazer o que o Cristo fazia. E muito mais. Quanto mais eu prorrogo certas ações, mais vai pesar. Então que a gente não espere chegar ao inverno da vida. Que é quando a cabeça começa a ficar branquinha. Hoje em dia, com 20 anos, a cabeça já está branca, gente. Eu, com 20 e poucos anos, eu já tinha cabelo branco e estava feliz da vida trabalhando, então vamos viver. Mas que a gente não espere. E aqui agora eu estou falando exatamente para aquelas pessoas que estão mergulhando neste rio da vida agora. Que estão começando a sua jornada, que estão escolhendo uma profissão, que estão fazendo outras escolhas. Não é momento de procrastinar. De deixar para amanhã a decisão de olhar para o lado para perceber que o outro também precisa de carinho. Porque se eu for esperar a velhice para fazer isso, a velhice do corpo, eu não estou falando da velhice do espírito, porque uma coisa é que idade tem o espírito da gente. Faço nem ideia. Espírito tem idade? Não. Mas a gente precisa fazer algumas distinções para que a gente lembre. A primavera da vida é quando a gente nasce careca, banguela e sem dente. É, banguela é sem dente, né? É quando a gente nasce. Essa é a primavera da vida. A gente passa longos anos nessa primavera, aí vem o verão. O sol brilhando, a gente forte, maravilhoso. A gente pisa como se estivesse marchando como um general no campo de batalha. Vencedor ainda, a gente se crê vencedor. E o que a gente faz no verão da vida? Escolhe viver para si. Escolhe gozar tudo que a vida pode oferecer. Aí a vida está falando, Rafael, presta atenção, olha para o lado, Rafael. Não é por aí que você tem que caminhar. Só que o problema do verão é que ele acaba. E quando acaba o verão, começa o quê? O outono. Tem época mais maravilhosa que o outono? Que se a gente fosse considerar como a vida, é a madureza. E olha como a vida é pródiga em exemplos. Quantas árvores nós vemos na época do outono perdendo as suas folhas? E por que elas perdem as folhas? Para não gastar energia. Elas entram num estado de latência para sobreviver. Para que quando chegar o inverno, elas consigam atravessar. Porque elas sabem que depois do inverno vem o quê? Novamente a primavera. E quantos invernos nós já atravessamos, tristes e amargurados, lamentando não ter feito outras escolhas, no verão da nossa vida e no outono da nossa vida. Porque eu sempre penso, eu posso escolher. Quando a gente escolhe, a gente se sente livre. Só que chega um momento na vida em que as condições são impostas. Não adianta a gente se lamentar nessa hora. Porque nesta hora, ou é, ou é. Ah, quando eu me aposentar eu vou ajudar todo mundo. Aí no meio do caminho tu sofre um infarto. Como é que você vai ajudar os outros a infartarem em cima de uma cama? Ah não, mas eu posso fazer uma oração. Não, você pode. Só que você poderia ter feito muito mais. E de novo, não é para transformar isso aqui num vale de lágrimas. Mas é para a gente se lembrar que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Não é só trabalhar para ganhar dinheiro. Eu aprendi isso muito cedo. Quantas pessoas, convivendo com pessoas mais velhas, trabalham anos para ganhar dinheiro. E depois o que elas fazem com esse dinheiro? Gastam para ter saúde. Por que não aproveitar essa saúde, essa potência, essa força? Agora. Falar em infância e juventude são conceitos tão supérfluos, se a gente parar para pensar. Mas é ter leveza, para que a gente se olhe e pense em que fase, qual é a estação da minha vida neste momento. O que a vida quer me ensinar? Por que essas pessoas legais estão no meu caminho agora, meu Deus? E lembrar que tudo vai passar. Só que uma coisa que a gente não pode sentar em cima e esperar é, se eu estou aqui agora com determinadas pessoas, é porque foi a melhor oportunidade que me foi concedida. Se eu falar, depois eu resolvo, talvez a oportunidade não seja tão boa. E a dor seja maior naquele momento. Então que a gente se lembre com carinho de que tudo foi cuidadosamente planejado. O Pai não lança a gente no mundo para que a gente se perca. Só que, de novo,
A gente olha para tudo que brilha e acha que é ouro e quer se embriagar daquilo. Só que vai doer quando a gente descobre que aquilo não era o que parecia. Vai doer quando um pai e uma mãe não falam para o seu filho o não na hora certa e aquele espírito não foi preparado para fazer boas escolhas. Porque quando a gente cai no rio da vida, eu falo que o rio da vida é quando a gente abre a porta de casa e sai na rua. Ali a gente não sabe se vai voltar para casa. De terra, da terra. Porque desencarnar, gente, todo mundo vai. Seja com 100 anos, seja com 1 segundo de encarnado, todo mundo vai desencarnar. A questão é, a gente quer desencarnar agora? Eu gosto desse silêncio. Não, a gente não quer. Por que a gente não quer desencarnar agora? Porque a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Mas que a gente se questione o que a gente deve fazer. Não agir no impulso talvez já seja um primeiro passo. Respeitar aquela pessoa que está com a gente talvez já seja um segundo passo. Olha o que essa geração que está chegando aí está tentando ensinar para a gente. Tá, tem muita coisa que eu não concordo. Mas eles estão querendo dizer assim, vamos parar um pouco. Não precisa ser desse jeito. A gente não precisa trabalhar para morrer no dia seguinte. A gente entra num processo tão louco que muitas vezes a gente não sabe nem por que está trabalhando. Mas o que é mais triste, a gente muitas vezes não sabe nem por que está vivendo. E aí a gente tem que lembrar de outra coisa. Se a gente acredita que vai desencarnar, aqueles que acreditam que morreu, acabou, tudo bem, é um direito que eles têm. Mas se a gente acredita que vai desencarnar, a gente vai estar morto ou vai estar vivo depois que desencarnar? Vai estar vivo. Se a gente vai estar mais perturbado ou menos perturbado, aí é outra história. Mas a gente vai continuar vivo. E a questão é, eu estou vivendo essas transições na carne para que quando eu desencarne eu tenha serenidade naquele momento? Imagina que tristeza chegar no derradeiro instante o espírito dilacerado pela culpa e pela dor, perceber todas as oportunidades que ele perdeu, que ele poderia ter feito diferente. E aí eu volto na lista da reencarnação, eram 1083 itens. O mentor falou, Rafael, faz só esse aqui. E não é pra gente completar com sucesso, gente. Eu falo isso porque hoje em dia nas faculdades, antigamente na minha época a média para ser aprovada era 7,5. 7,5 era uma luta. Hoje em dia tem faculdade que a média para ser aprovada é 6. E tem aluno que vai para a prova final, a gente já está na prova final. E a média é 5. E a gente está passando com 4,9. Cadê aquele esforcinho a mais para chegar no 5 para ser aprovado? Porque quando a gente chegar do lado de lá, que pai oferece um copo de vinagre para o filho que diz ter sede? Deus oferece para a gente exatamente aquilo que a gente pede. Qual é o problema? A gente não está sabendo pedir. E aí agora eu vou dar graças a Deus da passagem do tempo. Porque quando eu lembro, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, tudo que eu pedi naquela época, hoje eu ajoelho em lágrimas e digo, Pai, obrigado, porque o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. Porque eu não tinha consciência da gravidade do que eu estava pedindo. E essa é a função da vida. Para que a gente passe as fases com leveza. Entendendo que hoje, quem é jovem na carne tem por obrigação amparar quem já está numa fase que é o inverno. É a famosa fábula da cigarra e da formiga. Como é que a gente tem se comportado? Eu conheço gente com seus 70 e poucos anos, 60 e poucos, 70 e poucos anos, que continua cigarra. A pessoa já está no inverno, gente, está achando ainda que vai cantar. E como é que a gente lida com as privações? Como é que a gente lida com as necessidades? Tá, não precisa só trabalhar, tem gente que vai falar, tudo bem, você tem direito a férias. Vai lá, tira uma meia hora de férias, descansa. Mas até isso a gente não sabe pedir.
A gente tira férias. Normalmente férias são quantos? 30 dias. 30 dias. No primeiro dia de férias a gente fala, amanhã eu vou dormir até o corpo doer na cama. Não vou levantar, não há Cristo que me tire dessa cama. Você faz isso no primeiro dia, você faz isso no segundo dia. No terceiro dia você já fala, cansei. Vou procurar alguma coisa para fazer. Terceiro dia de férias. No terceiro dia de férias você olha para tua casa e dá um tapa na casa, arruma tudo. No quarto dia de férias você fala, meu pai do céu ainda tem 26 dias. O que eu vou fazer nesses 26 dias? Para a gente lembrar, a gente reencarnou para viver às vezes 1 segundo ou para viver 100 anos. Como é que eu planejo a vida lembrando que ela é eterna? É esse o ponto. Se eu planejo uma vida coerente considerando que o espírito sobrevive à carne, eu vou ter metas factíveis. Eu vou ter uma meta para a carne, porque eu preciso trabalhar. Não nasci herdeiro, não recebi fazenda, não tem criptomoeda, não tem criptoativos, então eu preciso trabalhar. Mas ao mesmo tempo, o meu projeto de vida, ele contempla este continuar da vida no plano espiritual? Porque se ele não contempla, gente, alguma coisa está bem errada. Porque se a gente desencarnar querendo pegar o celular para ver o aplicativo, o saldo bancário, não tem aplicativo de lá, gente. Pelo menos não que eu saiba, tá? Não encontrei ainda nenhum estudo que indique que inventaram aplicativos para a gente se conectar. E a melhor conexão Jesus ensinou há mais de 2000 anos, que é a oração. Feliz é aquele espírito que reencarna e tem no lar alguém que ensina ele a juntar as mãozinhas e falar obrigado, meu Deus, por mais essa vida. Obrigado por mais essa experiência. Porque é no momento da dor que a gente precisa lembrar de juntar as mãos, para muitas vezes não enlouquecer. Como a gente tem visto acontecer com essa juventude. E o que eu chamo de juventude tardia, porque uma pessoa que tem 30, 40 anos, achar que é jovem, gente. Jovem do ponto de vista assim, vamos viver igual naquele filme, vivendo uma vida doidado. Não, eu preciso ter responsabilidade. E não é que o jovem na carne não tem essa responsabilidade. Mas, de novo, não dá para viver achando que a gente é capaz de fazer tudo. E aí a gente se lembra do Cristo, do convite que ele fez. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem de nós não se sente cansado e sobrecarregado? Quantas vezes a gente fala, nossa, que cansaço que eu estou experimentando. No quarto dia de férias a gente já não tem cansaço nenhum mais. Mas a gente se sente aflito, a gente se sente agoniado, a gente parece que o mundo vai acabar. E a gente começa a procurar pelo em casca de ovo. E aí a gente vai nesse círculo vicioso infinitamente. Vai procurar alguém para ajudar, vai ouvir alguém difícil. Ah não, mas eu não falo, eu nem pergunto para as pessoas como é que elas estão, porque se eu perguntar elas vão falar e eu não quero ouvir. Aprendeu bastante, hein? Paciência está no nível 10. Tolerância, então, nível 11. Mas quando a gente está sentindo dor, o que a gente espera encontrar? Alguém que dê um ouvido pra gente. Como dizia na minha terra, meu ouvido não é pinico. Mas tem hora que a gente precisa, gente. Quanta coisa a gente fala para essas pessoas amigas que eu imagino pela cara, quando eu lembro delas falando assim, meu Deus, é sério que o Rafael está falando isso de novo? É sério que o Rafael está fazendo essa escolha de novo? E a questão é sério que ele está fazendo isso de novo? Em muitas dessas amizades, eu lembro de Deus. Porque Deus se manifesta para a gente por meio dessas pessoas que estão aqui. E como que eu me transformo neste trabalhador do Cristo? Que não é fácil, gente. A gente está longe. Mas quando eu digo longe, não é daqui até a Lua que a gente está longe. Põe longura nisso. Porque eu costumo falar que meu sangue mineiro, a gente trabalha com 3 distâncias. É aqui, ali e lá. A nossa paciência está lá. E vai. Mas que a gente aprenda a desenvolver isso. Que a gente não olhe para o outro dizendo, eu te avisei. E a gente faz isso. Imagina se o pai olhasse para a gente, depois que a gente dissipou
todos os recursos que ele ofereceu e dissesse, eu te avisei meu filho, é sério que você vai se prestar a isso de novo? Como é que a gente se sentiria? Porque uma coisa que muitas vezes a gente não olha na parábola do filho pródigo é, ele abaixou a cabeça e se reconheceu errado. E ele voltou não querendo os privilégios que ele considerou outrora que era detentor e que fizeram com que ele se perdesse. Quando a gente pede uma chance para reencarnar, a gente demonstra esse grau de madureza quando a gente fala, eu quero reencarnar, mas com menos condições para que eu me perca. Porque ter a porta aberta, gente, ter a porta larga, faz com que a gente faça escolhas que já foram tentadas. Então que a gente aprenda a olhar para as oportunidades com carinho, com serenidade. Que a gente também não se comporte como o outro filho, que se revoltou com aquela situação, que olha para o irmão e fala, o que este desajuizado está fazendo aqui? E aqui eu me lembro do meu irmão com carinho. Quantas vezes ele deve ter falado, meu Deus, meu irmão vai se perder na vida, gente. Eu não me perdi, eu acho, né? Tô seguindo. Mas a gente precisa não trazer esta raiva de se sentir desamparado. Porque se a gente está aqui agora, a gente já está desfrutando do banquete. E já está trabalhando. Aquele pai não permitiria ao filho que ele desfrutasse das coisas que ele conquistou com trabalho, se esse filho também não estivesse trabalhando. Então, quando ele diz para o filho, se regozija, fica alegre com teu pai, porque o teu irmão voltou a viver. O que é voltar a viver? É voltar a enxergar com clareza aquilo que não se via. O que é despertar para a vida? É fazer igual Ananias fez com Paulo. Quando ele fala, vem cá meu filho, você não estava enxergando, é agora que você enxergou? Deixa eu limpar a tua vista. Foi lá e deu uma desembaçada. E Paulo volta a enxergar o Cristo com outros olhos. E é esse o convite da vida, que a gente enxergue a vida com outros olhos. Porque não importa, se é uma coisa que eu acho maravilhosa na minha trajetória é quantas pessoas maravilhosas eu conheci com seus 70, 80, 90 anos, que continuavam fazendo projetos, continuam, na verdade, porque estão encarnadas, como se ainda fossem viver mais 20, 30, 40 anos. Eu olhar para aquilo e falo, meu Deus, será que essa pessoa esqueceu que ela vai morrer? Literalmente. Porque as pessoas vão desencarnar, gente. Mas elas sabiam o que elas estavam fazendo. Vivendo. A gente também não tem que viver esperando a morte. Porque ela vai chegar. Morte é igual imposto. A gente não precisa esperar. Ele vai chegar. Queira a gente, quer queira, quer não, ele vai estar lá batendo na porta. Mas que a gente se lembre, este estado que a gente procura, ele tem que estar aqui. E não é no coração. Eu costumo usar uma frase que é péssima, que é, se eu tivesse um coração, estaria até chorando agora. Tem coisas que eu escuto que eu falo, nossa, se eu tivesse um coração, estaria aos prantos com você aqui agora. A gente não nasceu para educar um coração de carne. A gente nasceu para transformar um espírito. A gente nasceu para tirar aquelas cascas. Porque conforme a gente vive, quantos arranhões a gente vai vivendo. E a pele com colágeno é boa por causa disso. Porque um arranhãozinho, quando a gente tem 20 anos, não vale nada. Você mal esqueceu, ele já cicatrizou. Mas quando a gente tem 80, a gente esbarra em alguma coisa, às vezes aquilo ali demora para cicatrizar. E é essa cicatriz que demora para cicatrizar que a gente está buscando cuidar. Quando a gente está aqui num momento como esse, quando a gente faz uma oração em casa. Para quem está assistindo a gente agora na transmissão ao vivo, quando a gente para e a gente olha e se lembra de que é necessário parar para refletir. Se o próprio Cristo acreditava que os apóstolos iam velar o sono, iam ficar vigiando enquanto ele ia se retirar para orar, por que a gente não pode acreditar que o nosso espírito protetor está lá vigilante para que a gente aprenda a orar? Porque aprender a orar não é fácil.
A gente fala o seguinte, para que eu vou orar? Deus sabe o que eu preciso. Nossa, a mão até dá um comichão na hora que eu escuto um negócio desse. Deus sabe o que você precisa, mas você foi lá pedir? Porque, de novo, não é pedir, é saber pedir. E aí eu eu dou o meu exemplo. Eu fugi deste assunto a vida inteira. Hoje eu trabalho com gente jovem. Eu tenho que falar sobre isso, tentar entender isso, estudar esse tema. Não é à toa. Ou seja, eu posso correr para um lado, eu posso correr para o outro. E posso falar, não quero. Ou eu posso simplesmente parar de fazer força e falar, tá bom, Senhor, tens-me aqui. O que você espera que eu faça? O que o Senhor acha que eu posso contribuir nesse trabalho? Me mostra. Porque até nisso a gente é teimoso. A gente fala, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí Deus vai lá e manda um postzinho no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram. Tá lá, escrita a mensagem. A gente fala, nossa, bonito isso, né? E continua rolando a tela. Aí dali a pouco aparece outro post falando a mesma coisa. Aí você desliga triste, desolado e fala, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Aí toca o telefone. Uma pessoa que você não vê há anos. Fala, ô fulano, como é que você tá? Do nada aquela pessoa fala o que a gente precisa fazer. E o que é que a gente faz? Desliga o telefone e fala, meu Deus, me mostra porque eu tô aqui preparado. Eu estou pronto para o trabalho, Senhor. E o que é que a gente faz? Vai dormir num desalento, num desamparo, numa tristeza. E passa a vida inteira com Deus mandando sinais. Eu falo, gente, não dá para brincar de Paulo no cavalo, gente. A gente não está na rota de Damasco, a gente está em São Paulo. Aqui no muito que vai acontecer se a gente estiver dormindo no ponto é o motorista buzinar para ver se a gente acorda e sobe no ônibus. Já passou da hora de despertar. Só que aí a gente é tão adulto e maduro e fala, mas eu já despertei, Rafael? Gente, despertar e ficar na cama é despertar? Porque eu também despertei hoje. 6:30 da manhã eu já estava desperto. Falando, Senhor, faz esquentar porque tá frio, teu filho não vai dar conta. Deu 7 horas da manhã e eu falei, agora não tem mais jeito, né? Aí Deus falou, não tem. Aí a gente levanta. Levantar quando não tem mais jeito, talvez não seja a melhor forma. E Deus sempre vai mandar os sinais. Para aquele filho pródigo que saiu para dissipar tudo que ele recebeu, quais foram os sinais? Foi a dor, a desilusão, o desencanto. Gente, a gente não está cansado disso, não? Quantas vezes na vida a gente já experimentou a dor, a desilusão, o desencanto? Mas a gente não está satisfeito, sabe por quê? Eu vou pegar o exemplo de novo da paixão. Eu vou continuar me apaixonando por pessoas que têm o mesmo padrão. E qual é o problema de eu continuar me apaixonando por pessoas que têm o mesmo padrão? Eu continuo igual. Eu não mudei. Por que é tão difícil a gente viver consigo? E aí a gente vai dar um outro passo, dar um passo para trás agora, e volta. Criança vive em como? Em grupo. Mas ela brinca bem sozinha. Tem uma imaginação fabulosa. O adolescente, ele precisa ter um grupo para se sentir parte, para poder integrar as ideias dele com a de outras pessoas. E eu também preciso disso, nós precisamos disso. Eu costumo dizer que todo mundo precisa de um verdadeiro e uma verdadeira amiga. Para dizer, é sério que você vai sair desse jeito? E aí é minha decisão fazer ou não. Porque o amigo não vai te constranger a agir pela cabeça dele. Como o pai não constrangeu o filho a ficar dentro de casa. Porque se ele não tivesse experimentado a dor e a desilusão, ele não teria entendido aquilo que o pai dele já entendeu. E aquele irmão que se revoltou contra o outro, se ele não recebesse o irmão, talvez ele ainda não percebesse o que ele precisa melhorar. Que é se alegrar com a alegria do outro. Porque esse irmão só viu uma fatia da história, uma parte da fotografia. Que qual foi a parte dessa fotografia?
que foi o filho pegando tudo e indo embora para o mundo. O irmão, quer dizer. Ele foi. Só que ele não conhece as dores desse irmão. Ele não sabe o que esse irmão experimentou, o que ele viveu. O pai prefere receber com alegria. Porque ele sabe que aquele filho já foi transformado pela vida. E assim são os nossos jovens. Então, gente, eu acho que se eu posso falar alguma coisa agora a gente pode lutar, a gente pode brigar, a gente pode evitar, a gente pode fazer tudo. Mas chega uma hora que a gente precisa entender, ok, eu estou aqui pronto para o trabalho. E que a gente trabalhe. Porque Deus não escolheu os preparados. Jesus não chegou aqui e pegou aqueles que eram iguais a Ele. Ele pegou gente que é igual a gente para fazer o trabalho. E assim somos nós. Imagina o trabalho de Cristo para despertar aquelas mentalidades ainda infantis. E assim somos nós. Então, eu agradeço a atenção de todas e todos vocês, quem assistiu a gente ao vivo. Agradeço a oportunidade de ter me debruçado sobre esse tema, para tentar entender um pouco mais a importância da vida e dessas diferentes fases que a gente é convidado a viver. E assim a gente encerra mais essa palestra no dia de hoje. Fiquem com Deus, quem está conosco ao vivo, e vocês que estão aqui comigo neste momento presencialmente. E até mais, pessoal. Amém. Bom, a gente agradece imensamente ao Rafinha por essa palestra tão, para mim, ressignificativa, porque vai me ajudar a ressignificar muitas coisas. E é isso que Deus quer de nós, que nós ressignifiquemos a nós mesmos, para que a gente possa continuar caminhando com alegria, com bom ânimo, com fé, com coragem, porque não temos escolha. A gente só tem que escolher o melhor, e é isso que a gente quer. E aí a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, só um minutinho, e para que a gente, mais uma vez, possa agradecer a Deus por essa oportunidade única. Vamos agradecer o Rafinha mais uma vez, e vamos agradecer a todos que vieram estar conosco nessa troca e nessa soma de fortalecimento da nossa encarnação. Eu acho que isso é fundamental. E que Jesus possa nos dispersar na sua paz, no seu amor e na sua luz. Amém. Um bom dia a todos e um feliz domingo. Amém. Você quer falar alguma coisa?